Homem-Aranha 4 acaba de sofrer mais um adiamento. Só que calma que dessa vez a nova data não será tão distante assim da anterior. Nesse vídeo de hoje eu vou te contar não apenas qual dia esse filme será lançado a partir de agora, mas também o motivo da Marvel junto da Sony terem tomado essa decisão de adiá-lo. E não para por aí não, também iremos passar por algumas atualizações sobre Homem-Aranha 4, incluindo uma nova atriz que deve se juntar ao elenco e um forte rumor sobre quem será o vilão desse quarto filme do Cabeça de Teia. E ó, eu logo adianto pra vocês que se trata de um personagem pouco comentado entre os fãs, mas que se for confirmado, faz total sentido com o que já sabemos sobre esse filme. Inclusive, a decisão de colocar Daniel Cretton para dirigir Spider-Man 4 pode ter a ver com a escolha desse vilão. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Não é de hoje que o quarto filme do Homem-Aranha tem sofrido com mudanças de planejamento. Desde que foi anunciado, esse projeto já passou por todo tipo de alteração. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o próprio Tom Holland disse em um podcast que ele já havia lido um rascunho do roteiro de Homem-Aranha 4 e que estava tão bom que fez ele sair pulando pela sala junto com a Zendaya. O curioso é que pouco depois surgiram notícias de que o roteiro inicial do filme havia sido descartado e que ele estaria sendo reescrito. Ou seja, todo aquele roteiro que fez o Tom Holland ficar super feliz junto com a Zendaya, ele vai ser completamente descartado, não existe mais. E algo que comprova que esse roteiro realmente foi refeito e que só agora ele vai ser concluído é algumas informações que o Daniel RPK, um insider com muita credibilidade, acabou passando pra gente. Então parece que o roteiro do Homem-Aranha 4 vai ficar pronto agora durante esse mês de março. É claro que todos esses problemas nos bastidores têm deixado muitos fãs com medo de que a data de lançamento do filme pudesse ser adiada. E sim, parece que esse medo realmente se tornou realidade, isso veio a acontecer. Porém, esse adiamento não tem relação com a mudança na pré-produção. Eu digo isso porque o Homem-Aranha 4 saiu do dia 24 de julho de 2026, que era a data anunciada antes, para o dia 31 de julho do mesmo ano. Ou seja, apenas algumas semanas de diferenças. Então antes que você fique nervoso ou preocupado que, meu Deus, o filme está sendo adiado, ó, pode ficar tranquilo. O filme foi adiado? Foi. Porém, isso não afeta em níveis bizarros o cronograma da Marvel, não. O que aconteceu, segundo o portal Deadline, é que houve essa alteração na data para que Homem-Aranha 4 não seja afetado pelo lançamento de um outro grande lançamento de 2026, que no caso é o novo filme do diretor Christopher Nolan, que inclusive também contará com Tom Holland no elenco. Esse filme está marcado para chegar às telonas em 17 de julho de 2026, ou seja, uma semana antes da data anterior do Homem-Aranha 4. Inclusive, vale lembrar que o Odisseia, que é esse filme aí do Christopher Nolan, ele vai iniciar as filmagens já nas próximas semanas. E só depois que a produção dele for finalizada é que o Tom Holland vai conseguir concentrar todas as suas atenções para a produção do Homem-Aranha 4. Isso porque eu não tô nem falando das filmagens de Avengers Doomsday que vão estar rolando no meio de tudo isso. De qualquer forma, me parece claro que esse adiamento para 31 de julho do Spider-Man 4 é para ficar um pouco mais distante do lançamento de Odisseia e assim não ter conflito na bilheteria. O diretor Christopher Nolan é conhecido por filmes que fazem bastante grana e com esse novo projeto não deve ser diferente. Ainda mais se olharmos para o elenco de peso que esse filme possui, com atores consagrados em Hollywood como o próprio Tom Holland e a sua parceira Zendaya. E eu até imagino que para muita gente não deve fazer tanto sentido isso. Ué, pra que ter esse adiamento? São dois filmes diferentes, com um público-alvo completamente diferente. Só que pros executivos da Sony, da Marvel, não é a mesma coisa, galera. Eles sabem que um filme que tem o nome de Christopher Nolan, que é um dos diretores mais renomados de Hollywood, tem peso e eles preferiram seguir o caminho que vai gerar mais grana para eles. O que é óbvio, né? Mas o importante mesmo, galera, é olhar pro lado positivo. Afinal, esse adiamento, ele poderia ser muito maior do que a gente pensa. Eu digo isso porque haviam rumores de que o Homem-Aranha 4 poderia sair de julho e ser lançado apenas no final de 2026, lá pro mês de dezembro. E o motivo para isso seria justamente o que eu acabei de falar, né? Os atrasos na pré-produção. O fato do roteiro ainda nem sequer ter sido finalizado e o elenco ainda está sendo formado é uma coisa que me deixa um pouquinho com o pé atrás a respeito do lançamento desse filme. Aliás, sobre o elenco do Homem-Aranha 4, surgiu uma nova notícia que supostamente veio do insider My Time to Chile Hello. Para quem não lembra, essa fonte ficou bem conhecida por ter acertado vários vazamentos em Spider-Man No Way Home. Então é bom a gente ficar de olho no que ele diz sobre esse próximo filme do
Cabeça de Teia. Dessa vez a novidade é que a Marvel Studios está considerando Daisy Ridley para um papel em Homem-Aranha 4. Pra quem não tá ligado, essa é a atriz que ficou bastante conhecida lá na franquia Star Wars. Então, tendo em vista que a atriz já tem um certo vínculo com a Disney, faz sentido que ela esteja em um filme da Marvel. Mas pelo menos por enquanto vamos tratar isso apenas como rumor, até porque a gente ainda não sabe exatamente qual personagem ela poderia estar vivendo. Recentemente eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o núcleo humano do Peter e que possivelmente ele vai ser alterado. Então existem vários papéis de personagens que essa atriz poderia estar assumindo, tanto como novo interesse do Peter, como também uma colega de turma, uma colega de trabalho e etc. Mas o que os fãs realmente querem saber sobre esse quarto filme é: quem vai ser o grande vilão do Homem-Aranha? Isso porque até o momento a Marvel não soltou nenhuma mísera pista pra gente. Até existia uma expectativa do público a respeito do Venom The Last Dance, que poderia se conectar com Homem-Aranha 4 de alguma forma. Afinal, nesse filme nós tínhamos a presença não apenas do Ed Brock como Venom, mas também o próprio criador do simbionte, o Nur. Então, pelo menos na época, não seria nenhum absurdo a gente ver alguns desses dois, ou até mesmo os dois, vindo a aparecer em Homem-Aranha 4. Mas pelo menos, de acordo com o que a gente viu lá em The Last Dance, isso não deve acontecer. Por outro lado, parece que a Marvel já definiu quem será o vilão do quarto filme do Homem-Aranha e já teria até feito uma proposta para um grande ator interpretá-lo. O curioso é que junto com essa notícia acabou circulando um novo rumor de um vilão que estaria aparecendo em Homem-Aranha 4, que seria no caso o Martin Lee, ou como a maioria de vocês deve conhecer, o Senhor Negativo. Pois é, isso mesmo, esse cara pode ser o grande vilão de Homem-Aranha 4. E ó, eu confesso pra vocês que eu fiquei até um pouco animado com essa possibilidade, porque eu gosto muito do Senhor Negativo, principalmente depois de tudo que eu vi lá no Homem-Aranha de PS4. Cara, eu adoro esse vilão. O mais legal desse personagem é que ele meio que possui uma dupla personalidade. De um lado nós temos o grande vilão Senhor Negativo, que possui poderes incríveis que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas por outro lado temos o Martin Lee, que é esse magnata bem sucedido que inclusive ajuda a Fast financeiramente. E é através dessa ONG criada para ajudar os desabrigados que os caminhos do Peter Parker e do Martin Lee se cruzam. Sendo assim, a gente poderia muito bem ver isso acontecendo no Homem-Aranha 4. Afinal, o próprio Fast já foi introduzido dentro do MCU. Eu não tenho dúvidas de que o Peter vai continuar tentando ajudar essa ONG de alguma forma, já que se trata do principal legado deixado pela falecida Tia May. Então imaginem o conflito que o herói pode ter ao descobrir que alguém tão sujo quanto Martin Lee está usando o Fast em seu benefício próprio. Para você que não conhece tanto o personagem, eu imagino que até dê pra gente fazer um paralelo dele com o Rei do Crime que aparece lá na série do Demolidor. A semelhança tá no fato de que existe a versão bem sucedida que o público conhece, que no caso é o Wilson Fisk, mas por baixo dos panos ele acaba sendo o grande chefão do crime na cidade. E no caso do Martin Lee é mais ou menos a mesma narrativa, com a diferença de que o Senhor Negativo possui habilidades especiais muito maiores. Além de reflexos apurados e força sobre-humana, o vilão ainda possui a energia Dark Force e Light Force, que dá a ele esse visual tão diferente. É claro que não é apenas isso. Com a Dark Force, ele consegue transformar qualquer objeto apenas tocando nele, dando então maiores resistências e capacidades destrutivas para suas armas. O toque do Senhor Negativo também tem poderes conforme as pessoas que ele toca, mudando desse jeito a sua personalidade e também o temperamento dessas pessoas. Além disso, com esse toque dele, ele consegue até mesmo fazer com que as pessoas obedeçam às ordens dele, bem parecido com o que o Loki faz lá com o cetro dele. E bom, pra mim, de verdade, eu acho que o Martin Lee, o Senhor Negativo, é a escolha perfeita pro vilão do Homem-Aranha 4. Combinaria muito bem com o tom mais urbano que a Marvel gostaria de colocar nesse filme, mas também teria uma pegada meio mística por conta dos poderes do Senhor Negativo. Outro detalhe interessante seria sobre a origem desse personagem. Pra quem não tá ligado, o Martin Lee na verdade era um imigrante chinês que acabou perdendo a vida na embarcação que o levaria até Nova York. Com isso, um gangster acabou roubando sua identidade para si e então construiu a sua fortuna como Martin Lee sem que ninguém soubesse do seu passado no continente asiático. E o legal disso tudo é que quem vai dirigir o Homem-Aranha 4 é o Daniel Cretton, que inclusive dirigiu o filme do Shang-Chi anteriormente. Então ele já possui uma certa experiência com essa temática oriental, então ele mandaria muito bem na origem do Martin Lee. De qualquer forma, a introdução do Senhor Negativo em Homem-Aranha 4 tem tudo para ser um grande acerto. Resta a gente saber
saber qual seria o ator escolhido para interpretá-lo. Eu particularmente gostaria que fosse o Stephen Ouyong, que deu a voz do vilão lá no jogo para PS4. Só que comparando com a notícia anterior de que a Marvel tá atrás de um ator de peso, pode ser que não seja ele. Tá, mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. E aí, você tem alguma aposta de quem pode ser o ator que vai dar vida ao Senhor Negativo dentro de Homem-Aranha 4? E você acha que vai ser ele o grande vilão do filme, ou tem outro que pode ficar no lugar dele? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!